Olá, caros amigos. Começa agora mais um Passa a Bola, o programa de desporto da Rádio Transforma. Aproveito para vos apelar a que subscrevam o canal e nos sigam nas redes sociais. Na sequência dos programas anteriores em que criámos a entrevista com um adepto, portanto já fizemos ao Benfica, ao Porto e agora vamos fazer ao Sporting. Um Sporting que faz uma época aquém das expectativas, de altos e baixos, e sobre isso vai-nos falar o nosso convidado de hoje, o Carlos Lopes, um veterano do Sporting, um homem que aprendeu a gostar do Sporting como? Como é que o Carlos Lopes chegou a Sportingista? Olha, precisamente há coisa de 70 anos. 70 anos? É. É muito ano de Sporting. Quero eu dizer que tinha 4, 5 anos, em Moçambique, na cidade de Quelimane. O meu pai era o extremo esquerdo do Sporting de Quelimane. Ah, sim. Ok? Que equipava a Sporting? Claro. Sporting de Quelimane. E que havia o Sporting Lourenço Marques também, não era? Eu já lá vou. Entretanto, eu com 4, 5 anos era a mascote da equipa. Equipavam-me com a camisola listrada, verde e branca, com o calção preto, que chegava quase até aos pés. Acredita que eu estou a falar não por fotografias. Lembro-me disso. E pronto. E depois eles iam fazer o jogo, tiravam as fotografias, não sei o quê, iam fazer o jogo, eu ia para o clube. Foi daí que começou o meu sportinguismo. Vá lá. Entretanto, uns anos depois... O pai também, para além de jogador do Sporting de Quelimane, era sportinguista de Lisboa. Sportinguista 100% de Gema. Aliás, eram 4 irmãos, todos do Sporting, a família era toda do Sporting. E a viver em Moçambique. Todos eles. Entretanto, uns anos depois, 3, 4, 5 anos depois, meu pai mudou-se para Lourenço Marques. Para a capital. Para a capital, onde havia o Sporting de Lourenço Marques. E nessa altura, mais ou menos nessa altura, isso agora já não me recordo bem, que já lá vão uns tempinhos, não é? Sim. Eu tinha um tio que era o presidente do Sporting de Lourenço Marques, meu pai foi para diretor financeiro do Sporting de Lourenço Marques e tinha um outro tio que era diretor da secção de basquete do Sporting de Lourenço Marques. O basquete em África era forte. Portanto, eu não preciso dizer mais nada, não é? Não devia Carlos Vivia praticamente no pavilhão, um magnífico pavilhão que o Sporting lá tinha, não é? Com equipes fabulosas de basquetebol. Sim, o basquete era muito popular lá, mais popular até que o futebol. E com Mário de Albuquerque, forneceu grandes jogadores Nelson à Celes, seleção portuguesa. Exatamente. E nomeadamente ao Sporting de Portugal. Eu fui para lá e comecei nos júniores. De futebol? Basquetebol. Porque havia muito... Aliás, os meus tios eram todos... Para o basquete. Para o basquete. E o basquete era essencialmente o desporto número 1 naquela altura. Claro. E pronto, e o meu sportinguismo vem daí. Sim, senhor. E que tipo de adepto és tu, em termos agora, assim, normais? Aliás, não é agora. Eu sempre fui adepto de sofá. Ok? Vamos nos entender. Adoro o Sporting, adoro o futebol em geral, adoro todos os desportos em geral, mas quero ter a minha privacidade. Para eu, dentro da minha privacidade, poder insultar os árbitros, os jogadores que assim ninguém me ouve. E não sofrer consequências. E não sofro consequências. Não está lá ninguém contigo. Mas costumas ver muito o tranquilo. desporto a nível do Sporting, nomeadamente as modalidades amadoras e o futebol. Rui, vou dizer uma coisa. Há um canal na minha televisão que praticamente está ligado a 24 horas por dia. Não é 24, que eu tenho que dormir também. Não claro. É? Mas pode estar ligado, em contínuo. Que é o canal Sporting. Aí sim, pronto, ok. E aí
Olha, ainda este fim de semana passado estive a ver a final do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa, que o Sporting foi campeão. Portanto, que é hegemónico na modalidade até. Gosto muito de qualquer modalidade. Desporto, já percebi. Aliás, mas isto sempre fui assim e vejo, por exemplo, no canal do Benfica, vejo quando há um jogo Benfica-Porto de basquete, de handball, ou não sei o quê. Também vou ver. Claro. Também vou ver. Acompanhas as modalidades todas. Exato. E ao estádio, qual é a primeira vez? Se te lembras que foste ver um jogo? Ao vivo? Ao vivo? Aqui? Não, eu digo. Estava ao lado. Eu digo. Europeu de 2004. Aqui em Portugal. Fui ver ao Estádio do Dragão, fui ver o Portugal-Grécia, o jogo de abertura. Não, estou a dizer do Sporting. Estás a dizer mais dizer da seleção, do Sporting. Não, tu falaste? Ir a um estádio do Sporting. Ver um jogo Agora, do Sporting, do teu clube. Estádio do Sporting, aliás, Alvalade. estádio do Sporting nunca lá fui. Nunca lá fui, porque eu não gosto de confusões. Não é? Vocês já se perceberam que eu não gosto muito de confusões. Foges dela. E fui uma vez, não me recordo há quantos anos atrás, ver um Porto Sporting no velhinho Estádio das Antas ainda. Foi o meu filho, mais velho. O Sporting vinha cá jogar e ele comprou o bilhete e fomos... Convenceu a ir ao estádio. E convenceu-me a ir ao estádio. Eu fui. E, sinceramente, fui para nunca mais voltar. Porque passei lá num espaço, num corredor qualquer, e nunca fui tão insultado na minha vida. Só por ser do Sporting. Claro, ali era um corredorzinho que dava para a parte do Sporting. Afeta ao Sporting. E estava lá o pessoal todo à nossa espera, não é? Claro. E eu pensei que ia pensar que lá a polícia e os cavalos e tudo naquela altura. É o filho da minha mãe que se vai meter nestas coisas outra vez. Nem pensar nisso. Mas ainda então voltado antigamente, porque tu, por exemplo, em relação ao Sporting, qual é a equipa de futebol que mais te marcou? A equipe de futebol que mais me marcou, não te posso precisar o ano que foi o ano em que jogava o António Oliveira no Sporting. O Manuel Fernandes e o Jordão. Não, Manuel Fernandes e Jordão são posteriores. Era o Osvaldo Silva, era o António Oliveira. O António Oliveira, o que foi selecionador e jogador do Porto. Exatamente, era um jogador fabuloso. Sim, mas me parece que há aí uma confusão. O António Oliveira faz um tridente de ataque com o Manuel Fernandes e com o Jordão. Sim. Não, senhor. Isso aí, o António Oliveira... Me parece que é muito anterior a isso. O António Oliveira foi do tempo do Osvaldo Silva. Sim. E daquele que para mim foi o melhor jogador do Sporting de todos os tempos, na minha opinião. Um argentino que veio do Vitória de Guimarães, fez uma época no Vitória de Guimarães e o Sporting foi buscá-lo. Quem? O Iazalda? Sim. Não me parece. Vai por mim. Paulinho Cascavel. Isso é o Paulinho Cascavel. Paulinho Cascavel é que se destaca no Guimarães. Do Guimarães é que vai para o Sporting. Então sou eu. O Iazalda vem diretamente da Argentina. Do Medellín. Só do Huracan. Não sei. Pronto, então estou a fazer confusão. Mas também já lá vão uns anos. Tem uma época que marca 46 golos. Exatamente. Que, vocês sabem disso, era um grande marcador do golo. Que foi recordista europeu até há relativamente pouco tempo. Não é? Foi batido o recorde dele. Sem dúvida. E esse foi quem me marcou. E esse é o teu jogador preferido de sempre, não é? Exato. E atualmente qual é o jogador que mais te impressiona no plantel do Benfica? Que mais me impressionou. Sim, ou impressionou. Que mais me impressionou porque praticamente já lá não está. Foi o Ugarte. Aí o Ugarte. Para mim, foi um jogador que... Para mim... Era o equilíbrio da equipa. Era o equilíbrio, ele era tudo na equipa.
Aliás, vocês sabem bem, vocês viam os jogos também. Sim, mas E anteriormente... não achavas que o Palhinha que fazia o Palhinha também fez essa posição. O Palhinha... Ele, no fundo, foi substituí-lo, não é? Estou a falar do Sporting atual. Pois é, atual. Portanto, Sim, deste ano, ano passado. Sim. Mas o Palhinha não tinha tanta disponibilidade como tinha o Ugarte. Epá, eu vi jogos do Ugarte, aquele dos 90 E não é por acaso que ele é vendido por 60 milhões, não é? Pronto. Era muito polvo, muito polvo. Como há uns anos atrás chamaram polvo aquele jogador do Porto. Sim, Fernando. das modalidades, já falaste que acompanhas Sim, o teu clube. Sobretudo. E já estiveste à beira de algum jogador do Sporting, alguma vez? Já conviveste? Não, nunca estive. Mas vou-vos dar um docinho. Tá? Vocês são benfiquistas, não é? Nós somos golosos. Tá bem, eu vou-vos dar um docinho então. Eu, na altura que estava nos Júniores do Sporting Lourenço Marques em basquete, havia entre o pavilhão e o estádio, havia um espaçozinho onde os jogadores de futebol iam fazer os meinhos e não sei o que antes de entrarem para o jogo. Fazer aquele treininho, um aquecimento. Exatamente. E quem estava a jogar nessa altura lá, no Sporting, foi o último ano do Sporting dele lá, foi um senhor chamado Eusébio da Silva Ferreira. Ok? Eu já estava a ver que era esse que eu, como sobrinho do presidente e não sei quê, ia lá para o pé dos jogadores. O Otávio Sá, não sei se vocês se recordam. Sim, foi o guarda-redes do Sporting. Do Otávio, o grande guarda-redes, era um perico, coisas, ainda me lembro de uns nomes. E, entretanto... O Eusébio então jogava na equipa no Sporting de Lourenço Marques. Depois ele vinha para o Sporting aqui da Metrópole e foi é isso mesmo, foi desviado foi desviado para o Algarve e então, não sei o que, onde o mantiveram. Pegando na deixa do Eusébio. Entretanto, mas tu, portanto, assistias aos jogos do Eusébio. Claro. E auguravas, pensaste sempre que ele ia ser o que foi? Ele já era fabuloso lá. Sim. Ele já era fabuloso, já tinha aqueles picos. Ele tinha 18 anos na altura. Salve, foi quando veio para cá. Exatamente. Foi com 18 anos, penso eu. 18 ou 19, penso eu. Sim, teria essa idade. Mas já lá tinha feito uma época, digamos assim. Não, ele era jogador, foi dos Júniores. Tinha um trajeto. E fez lá. Jogadas. Ele era a estrela, não é? Ele fazia aqueles picos que depois veio a fazer. Depois chutava, não é? E depois aquele chute fabuloso. Balazes. Entretanto, por estar ao pé de jogadores, estive em Lisboa, uma vez que estava a trabalhar com estrangeiros em Lisboa, fomos jantar e depois íamos sempre beber um copinho a um barzito que lá havia. Uma noite que eu vou entrar lá com um italiano. Quem é que lá estava na mesa? Eusébio da Silva Ferreira, já intradote. Claro. Deviam ser benfiquistas, não é? Um grupo. Um grupo. E eu disse ao italiano, o italiano era do Milan, e falávamos muitas vezes na final de Itália do frango do Costa Pereira. Sim. Mas aí foi o Inter de Milão. Foi o Inter. Ganhou com 0 ao Benfica. Exatamente. E a gente falava, e eu falava do Eusébio e não sei o quê, e entramos lá, eu disse ao italiano, vou-te apresentar um dos melhores jogadores de sempre. Claro. Dirigi-me à mesa de Eusébio, ele levantou-se, eu cumprimentei-o. Eusébio, tu não te lembras de mim, mas eu sou o sobrinho do Domingos Moura, antigo presidente do Sporting Lourenço. Ei, tal. Olha, vou-te apresentar um amigo italiano que já te viu jogar e que te adora. E qual não é a minha surpresa? Quando o italiano e o Eusébio começam a falar em italiano. O Eusébio, pronto, falava português, um bocado arrevesado, não é?
a falar em italiano, os dois. Fluente. Sem problema. Eu disse, então não preciso de mim, não é? Estou dispensado. Pronto, olha, foi a única vez que estive ao pé de um jogador de futebol e orgulho-me disso, porque o Eusébio... E deste uma queixa espetacular ao passa-a-bola que o mundo ficou a saber que o Eusébio, embora falasse o português um bocado mal, não é? Poucos sabem Falava disso. italiano fluentemente. Poucos sabem disso. Olha, É verdade. E voltando agora ao Sporting Ao atual, Carlos Lopes, achas que o Sporting para ti fez uma boa época e qual foi o jogador mais preponderante? Olha, o jogador mais preponderante, para mim, o Carta. Isso, para mim, Certo, sem dúvida sim, nenhuma. E relativamente à época? Quanto à época do Sporting, eu acho que o Sporting não fez uma má época. Ok? Eu também Ou acho. por outra. O Sporting praticou bom futebol, à exceção de 3 ou 4 jogos que perdeu merecidamente. Porque outros jogos que perdeu ou empatou, jogou Para ganhar. o mais que suficiente para dar 3 ou 4 contra as equipes. Olha, por exemplo, estou a falar do Boa Vista aqui, que o Boa Vista ganhou ao Sporting, mas em circunstâncias normais... Foi daqueles jogos que eu estive lá a ver esse jogo, foi daqueles jogos que o Vista, imagino. todas as vezes que entrava a baliza fazia um gol. Pronto. O Sporting jogou aí... Portanto, mesmo em situações dessas de empates e de dificuldades e não sei o quê, eu tenho para mim que o esquema do jogo do Amorim realmente entusiasmava-me. Eu gostava muito de ver. À exceção de 3 ou 4 jogos. Eu acho que concordas comigo, que eu penso que o Sporting ficou muito abalado e esse jogo foi fundamental com a saída do Mateus Reis. 24 horas antes Mateus Nunes. 24 horas antes do jogo aqui no Mateus Nunes. Ora bem. Eu não contava com isso. Ninguém contava, nem o Amorim. Nem o Amorim. Tinha o jogo preparado, não é? Com ele incluído, não é? Aliás, acho que o Sporting depois oscilou ali vários jogos e depois voltou outra vez. Não, o Sporting tem outro problema logo do princípio da época. Deslocação a Braga, empatou 3-3, com possibilidades de ter ganho o jogo sem problemas. Depois houve o jogo em casa, normal, e depois veio aqui às Antas. Sim. Portanto, o princípio... Dos jogos mais difíceis. Falta do Mateus Nunes. Principalmente aqui. Não sei se o Morita já estava lá. Não, veio depois. Veio em janeiro. Pronto. O Morita não veio em janeiro. E o defesa esquerdo também. Sim, e o defesa esquerdo também. O Mendes, não é? Depois também tem a lesão de Santos Justo. Portanto, os melhores jogadores foram vendidos do Sporting. O Sporting fez muito. Estávamos a pensar que tu concordas com a continuidade do Rubem Amorim à frente da equipa de futebol do Sporting? Eu, em absoluto, concordo em absoluto, mas tenho o meu receio, que ele tem, parece-me, mais 2 anos de contrato, renovou o contrato, tem mais 2 anos, e para mim é daqueles treinadores que para mim ficava lá. Eternamente, eventualmente isso não é possível, não é? Mas pronto, ficava lá o máximo de tempo possível, porque ele está a fazer um belo trabalho, o Sporting está a fazer um bom campeonato, fez um bom campeonato, está a jogar a bola e sobretudo tem modelo de jogo. Sim. Bem vincado. Tem um modelo de jogo bem definido, ali não há que inventar, só o que há que inventar é alguém lá à frente que as meta lá dentro. Melhorar pontualmente. Que é o que falta e o Rubem Amorim teve alguma culpa no cartório. Do esquema. Teve alguma culpa. Aliás, culpa não totalmente dele. Sim, quer dizer... Mas... Ele assumiu as culpas, sim senhor, da má época, da má preparação da época. Ele assumiu as culpas, mas... Eu quando digo culpa, porque ele não assume que precisava de um ponta de lança. Agora já viu que sim, não é? Mas não precisava de outro. Ele de certeza que... Viu de outra maneira o filme. Olha, e do presidente, do Frederico Varandas? Às vezes há condicionantes financeiros, não é? No meio disso. Claro. O Frederico Varandas. Do presidente, que achas?
Eu acho que ele está a fazer um bom trabalho do Sporting. Para já há esta quase recuperação financeira do Sporting que lhe permite, eventualmente, esta época, aliás, para a próxima época, comprar dois ou três jogadores e estar mais à vontade. Ele tem feito um bom trabalho. Além disso, dá-me a impressão que é um presidente sem medo. Claro. Que é o que eu... Notem uma coisa. Ele acabou com o Juveléu, com os problemas, e não esteve cá com meias medidas. Acabou com o Juveléu. O que não é fácil. O que não é fácil. Porque aquilo são milícias, não são claques, são milícias. Exatamente. Independentemente dos clubes. Houve aquela cena aqui nas Antas, que eu não vou repetir, não quero ferir suscetibilidades, e não vou repetir. É um homem de coragem. E ele, penso que está a fazer um bom trabalho. Obviamente que não estou lá dentro, não sei o que é que se passa a nível financeiro, não sei nada disso, mas... Ele passa uma imagem de credibilidade, de honestidade e de frontalidade. Passa por... Vamos lá ver uma coisa. Desde que ele está no Sporting, anteriormente tinha havido uns problemas lá com umas modalidades e não sei o quê. Desde que ele está no Sporting não se ouve absolutamente nada. Isso dá-lhe aí há um controle do clube. Dá-lhe uma credibilidade. E também a própria aquisição de ir pagar aquela fortuna, não é? Por rescisão de contrato do Amorim ao Braga, que lhe correu bem, se corresse mal. No futebol a gente sabe como é que é. Correu bem para ele. Foi uma jogada. E ele aí aproveitou também o embalamento, não é? O Sport foi campeão também, e bem. Claro. E ele aproveitou o embalamento para fazer algumas dessas mudanças, não é? Radicais, não é? Radicais. Exatamente. Mas não é qualquer presidente, isso temos que lhe tirar o chapéu. Não é qualquer presidente com esta atual estrutura futebolística ou com mais alguns esforços poderá aspirar. Tu estás convencido que o Sporting brevemente será campeão nacional novamente? Eu não vou assumir isso por uma razão muito simples. Não sei quais são as aquisições que o Sporting vai conseguir. Fala-se, mas ainda não está nada definido. Ainda não é nada. Não sei quais são os reforços que vai conseguir. Portanto, só falarei depois de, eventualmente, ver o plantel definido e ver o que é que eles valem. Não é? Mas em termos da tua opinião, qual é os lugares que achas que o Sporting se devia reforçar? O principal é o... Do Ugarte. Ponta de lança. É o ponta de lança. É o ponta de lança, porque não importa se jogas muito, se crias oportunidades, se não as metes lá dentro. Fica difícil. Podes jogar muito bonito, mas se elas não entrarem... Outro ponto essencial. É o lugar outros pontos essenciais. É o Ugarte, obviamente, substituição do Ugarte. Não sei como é que está isso, nem se vê aí nas notícias que é o fulano tal ou é o fulano tal, não sei o que é que se passa. Há muitas situações que os clubes estão a adiar para julho, posso dizer. Exatamente. Por causa das finanças. Mas também poderá estar, a solução poderá estar no plantel. É uma das qualidades de Rubem Amorim. Estás a referir-te ao Dário Assugo. O Dário Assugo tem 18 anos. O Dário Assugo vai ter futuro, mas ainda 18 anos. Ele vê-se a jogar na equipe principal do Sporting. Vai cortar uma bola, mas quer dizer, desculpem o termo, a puto. Vai com tudo. Sim. Cartão amarelo. Falta de experiência. Falta de experiência. Vai. Mas outra posição que ninguém fala, nem os sportinguistas, mas eu, na minha opinião pessoal, era um guarda-redes. Eu está-me atravessado aqui os jogos com o Marselha e está-me atravessado aqui o golo que o Sporting sofreu em Alvalade com o Porto. E não sai daqui. Sim. Eu também me parece que o guarda-redes do Sporting é mais valorizado pela imprensa do que o seu valor real. Não tem jogo de pés? É um guarda-redes que não é top, não é top. É um guarda-redes normal. E penso eu, não consegue. E para uma equipa grande tem que dar pontos. E o Adam
Deu 2 ou 3, mas perdeu muitos mais. E, o Adame deu pontos contra o Arsenal. Sim, senhor, fez uma exibição espetacular. Mas tirou pontos ao Sporting. Pois, mas com o Marselha entregou os jogos. Não, só com o Marselha. E aqui no campeonato também. E aqui no campeonato também teve vários deslizes. Portanto, consideras que o Sporting, com os retoques, poderá perfeitamente ser campeão nacional. Neste futebol português, o que é que tu achas sobre o atual panorama do futebol português, no seu dirigismo, a nível de arbitragem, se realmente é um campeonato que está mais próximo da excelência ou cada vez se afasta mais das grandes ligas da Europa, a nível global, não é? Da sua competitividade? A nível de dirigismo, eu ainda tenho uma esperança que o Rui Costa venha mudar um pouco a mentalidade do dirigismo em Portugal. O Rui Costa é o Presidente do Benfica. O Presidente do Benfica. Que venha mudar um pouco. Eu, aliás, cá com os meus botões, penso muitas vezes, o Sporting também tem lá uma pessoa fabulosa para o lugar de Presidente. Luís Figo. E para investidor no futuro, se calhar o Ronaldo. O Ronaldo um bocado mais espaventoso, mas o Luís Figo, um senhor. Aliás, já foi convidado várias vezes o Figo. Ele provavelmente sim? Olha, essa não... Ele não avançou, provavelmente, porque acha que não estão vendidas as condições. Ele anda lá nas fundações dele, anda lá nas vidas dele. Devia também abrir um bocado. O património do clube, mas que desde que saiu do Sporting... Ele acha que não estão... O Figo já disse, ele acha que não estão vendidas as condições em termos de organização e de quem está, e dos dirigentes em Portugal. Pronto. Ele já disse isso abertamente. Então, provavelmente com outros dirigentes, outro tipo de futebol, etc. A trabalharem mais em conjunto todos, não é? E com essas divergências que há o Figo, se calhar já lá estava. Em relação a arbitragens, foi o que tu me perguntaste? Não, isso é seguir depois. Não, antes temos a centralização dos direitos esportivos. O que é que achas sobre isso? O que é a centralização dos direitos? Isso é uma coisa que não se pratica em Portugal, nem se sabe o que é. Não, sabe-se o que é em Portugal e também sabem o que é. Não o querem é pôr em prática, não é? Nós estamos atrasados 10 anos. E porquê que não querem pôr em prática? Porque isto é uma decisão de clubes. Porque os clubes estão com as receitas já abancadas, não é? Em 10 anos, eles abancaram em 3 anos as receitas todas, os grandes, e portanto não querem dividir o mal pelas aldeias, ou seja, dar mais dinheiro aos mais pequenos, não é? E nós temos que copiar aí 2 modelos, só podemos copiar 2 modelos para isto avançar, porque senão vamos ter problemas, ou o modelo alemão ou o modelo da Premier League. Não há outro. Agora vamos ver se vai haver possibilidades de aplicá-lo aqui. Enquanto houver esta tricotomia, Benfica, Sporting e Porto, eles estão bem assim. Eles é que estão a receber o grosso do dinheiro. Também têm mais despesas. Mas que já anteciparam, não é? A maior parte das vezes. Exatamente. Vão ser obrigados. Pá. Mal é esse. É isto, eles vão ser obrigados. Que é uma nova forma de receita, mas para já do qual eles já não têm receitas. Pá, eu não vejo isso assim tão próximo. Em 2027, 2028 vai avançar. Achas que certeza absoluta. Já está promulgado isso. Até pelo governo e tudo. Tá bem, só que o Proença quer antecipar. Ora, a dificuldade está na antecipação. Porquê? Porque os clubes, alguém tem que dar dinheiro, não é? Daqueles clubes que já arrecadaram o dinheiro. Claro. Não é? Em 3 anos. Portanto, nós estamos em 2023, faltam 5 anos. Claro. Portanto, para começarmos agora, ou quando o Proença queria 2024, 2025, faltam 3 anos. Quem é que paga esses 3 anos? Mas os clubes, da maneira como estão a ir, vão ser obrigados, quer por lei, por decreto-lei, que é o que já está, 2027, 2028, é por decreto-lei. Não há outra hipótese. E os campeonatos serem mais competitivos, porque senão o que é que vai acontecer? Nós, as equipas, tirando os grandes, e mesmo os grandes estão mais fracos, menos dinheiro. O clube que entrar agora, para o ano, no próximo campeonato, ainda vai ser pior do que este. Porquê? Porque só entra um. E quem for campeão para o ano, em vez dos 40 e qualquer coisa que recebe o Benfica, recebe perto de 100 milhões só por entrar. Estamos a falar numa verba que é 2 vezes superior. E depois agora dá 3 milhões por vitória, não é? Em caso de vitória, é capaz de ir para 5 ou 6. Cada vitória.
Ora, isso o que é que vai originar? Vai originar que esse clube, que for o próximo campeão, dá um salto qualitativo e financeiro em relação aos outros, que vai comprar jogadores de 20 milhões e 30 milhões, Sem dúvida. que era difícil, Sem dúvida. e os outros não têm. Sem dúvida. Então vão estagnar. E, Sem portanto, dúvida. ou então entendem-se todos, não é? Neste modelo novo, ou então têm nenhum grande problema. Abrem falência, não é? E o campeonato perde a competitividade. Mesmo até para quem joga cá, esses clubes que jogam cá, os chamados grandes, necessitam dos pequenos mais fortes. Para quê? Para obrigá-los a correr mais, a jogarem mais, Não, claro, para estarem claro. com aptidões para jogar, porque nós até, aqueles Países Baixos, chamam agora os Países Baixos, a Holanda e a Bélgica e tudo, a Holanda já nos ultrapassou em termos de campeonato. Tem-se visto pelas equipas, eles estão lá e eles ganham os pontos todos, nós não ganhamos nada. Vai o Guimarães na primeira eliminatória eliminado. Vai outra equipa que é o Passos Ferreira, o Arouca, agora vai lá e vem embora. Não, para o ranking não contam pontos nenhuns e os outros contam os pontos. E portanto eles vêm por aí abaixo. A situação do futebol português, bem por aí abaixo, se não der esta grande remodelação radical, que vai ser obrigada a dar. Arbitragem, Carlos Lopes, em Portugal. Arbitragem. Isto não é muito difícil de falar de arbitragem em Portugal. Mas também, eu sou um seguidor da Liga Inglesa, sou um seguidor da Liga Espanhola, mas, meus senhores, os erros que cá se fazem, também lá se fazem. E exemplo mais paradigmático é o exemplo da final da Taça Europeia, entre a Roma e o Sevilha. Aquilo foi uma desgraça autêntica de um árbitro inglês. Portanto, eu não vejo grandes diferenças. E não vejo possibilidades de melhorias num futuro mais próximo. Vai ter que a não ser que, como já ouvi dizer, que eles querem... Uma estrutura à parte. Exatamente, fazer uma estrutura à parte, com responsabilidades a 100%. E diferenciar os que são do VAR e os que são árbitros. Pronto, exatamente. Não é um árbitro ser árbitro e VAR ao mesmo tempo, porque isso claro. não leva a lado nenhum. Não leva a lado nenhum. Tem que ter uma Vamos especialidade. acreditar que vão bem melhores ventos, que será até inevitável. Para terminar, Fernando Jorge, vamos terminar com a pergunta do costume. Qual é o teu prognóstico para ser para campeão do próximo época? Será o teu de Sporting? Não, eu como disse, em relação ao Sporting, ainda não sei o que é que vem. Não é? Se vier coisa jeitosa, ainda posso dizer que o Sporting andará por lá. Cirúrgicas. Mas, pelo que tenho visto, o Benfica vai partir com uma aparentemente, com uma vantagem. Aparentemente, obviamente que é aparentemente, que só depois no campo é que se vê como confirmará. Mas o Benfica já parte com uma vantagem. Não só por ser campeão, mas também pelas aquisições que está a fazer e que ainda vai fazer mais, penso eu. Mas depois lá está. Mas acreditas que o Sporting vai ter uma classificação muito superior à da época que acabou? Sem dúvida. Aliás, tão mau não pode voltar a ser. Senão desligo a televisão e não vejo mais. Tão mau em termos, quando te referes tão mau em termos classificativos. O que tu disseste que o Sporting fez uma boa época. Não, em termos classificativos. Senão, faz uma dieta, desligo a televisão, faz uma dieta vendo o sofá. Vamos falar de Portugal, que foi à Islândia e venceu. E, portanto, tem o caminho do apuramento praticamente desbravado, não achas, Fernando? Sim, relativamente a Portugal, eu já tinha dito aqui, foi mais uma vitória do Roberto Martínez, um jogo horrível, sofrível, em todos os pormenores, quer da seleção, quer do próprio treinador, e quando digo do próprio treinador, porque dá-me a impressão que este treinador, além de mexer no sistema tático da equipa portuguesa que não jogava neste sistema dos três centrais, com o Fernando Santos, o treinador está a apostar ali no núcleo dos mesmos, em que esses mesmos estão cansados. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo ainda é uma peça que fará algum jeito a Portugal, mas não a jogar 90 minutos os jogos todos. Isso não.
E tem que estar em forma. Se não estiver em forma, vai para o banco. O Ronaldo é um goleador, é um indivíduo que agora joga mais ali naqueles 30 metros, vai lá. Sim, pode fazer muitos golos e tudo, mas noutras circunstâncias. Há determinados jogos que o Ronaldo provavelmente nem sequer vai jogar. Ou ele aceita isto, ou então não houve aquela conversa que eu tinha dito já, que havia de haver entre treinador e selecionador, dizer assim, opá, é das duas uma. Eu agora sou o selecionador e é o seguinte, se aceitas ir para a seleção, eu se fosse selecionador, eram estas palavras que eu dizia ao Ronaldo. Ao Ronaldo ou outro qualquer, era para todos. A partir do momento que eu sou selecionador, vocês têm que meter o seguinte na cabeça. Se aceitam ir para suplentes, eu aceito a vossa convocatória. Se vocês não aceitam, digam já que eu não os convoco. E na próxima conferência de imprensa eu digo isso abertamente. Mas o Cristiano não foi convocado porque ele próprio diz que não aceita ser suplente. E quem diz o Cristiano diz outros. Porque nós temos lá jogadores, a seleção tem jogadores com grande potencial, dos mais caros do mundo. Tem que jogar mais, não é agora nesta fase, porque eu esta fase entendo e já disse aqui. Isto não presta para nada, é um joguinhos de trazer por casa, estão todos cansados, quer Portugal, quer os outros. Acredito que Portugal vai fazer este grupo só com vitórias, e aliás a vitória mais difícil foi esta até, foi o VAR, que depois esclareceu e que o Ronaldo não era o Ronaldo, era o defesa central do Sport, não estava fora de jogo. Vai ter um jogo da Eslováquia, que é o mais difícil. Se passar esse jogo, ganha os jogos todos. Mas para o apuramento, praticamente está feito. Está feito. Portanto, vamos ter dificuldade no europeu, Portugal quando agarrarmos a outro tipo de equipas. Ou não, porque agora também há, como vocês sabem, muitas equipas apuradas. Antigamente, dizem assim, Portugal antigamente não estava sempre nestas fases finais dos grupos, mas não, é que eram só 8. Agora são 28 equipas que passam a essas finais, nos europeus. É completamente diferente. Se passarmos eram 4 grupos a 4. Não, eram 8 equipas apuradas. Agora são 28, pá, depois vão fazer os grupos. Portugal está automaticamente apurado. Portanto, à partida estamos apurados. Entretanto, para a semana encerramos este ciclo de entrevistas a adeptos com uma boa besteira fervorosa e depois voltaremos, vamos de férias e voltaremos em agosto. O Carlos Lopes fica com a última palavra para desejar... Desculpa lá, é só para dizer o meu gosto de ter regressado a este programa, regressado aqui e dar-vos os parabéns, pá, porque, ao fim e ao cabo, mereceram, e foi bem merecido o campeonato, pá. Queria expressá-lo aqui e não assim publicamente. Pronto, com esta mensagem do Carlos Lopes de fair play, assumindo que o Benfica foi o justo vencedor do campeonato, desejo-vos uma boa semana com tudo bom.